Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir por que usamos água benta. O meu nome é José Olímpio. Peço a você que está chegando agora que se inscreva no canal, deixe o seu like, seja você e os demais todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal e às nossas reflexões. Para nós falarmos da água benta, nós vamos entender ou buscar refletir um pouco sobre a água no contexto bíblico. E quando a gente pega a água no contexto bíblico, ela está lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, e vai perpassando toda a Bíblia até o último livro, que é o livro do Apocalipse. O livro do Gênesis narra a criação do mundo, como Deus cada dia fez algo a partir da sua palavra. Mas na descrição desses dias do que Deus fez, nós não temos a criação da água. Lá então em Gênesis 1:1, a gente vai ter então, Deus criou a terra. E subentendido está que na terra criada a água. Mas é importante perceber que toda a constituição do planeta Terra é a base de água. E nós vamos ver mais a seguinte, nos versículos que se seguem, que Deus vai separar a água desse espaço sólido que é chamado terra. Então veja, a água aparece no capítulo 1 de Gênesis, dos versículos de 1 a 10, aparece a palavra água 8 vezes. 8 vezes a água é citada pelo autor sagrado. A água é parte integrante de todas as moléculas que compõem a vida do planeta Terra, que constitui tudo que é criado por Deus. Nós temos a água como sinal de vida e sinal de morte. Quando nós vemos, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, é um sinal de vida para o povo de Deus, mas um sinal de morte para os egípcios, a mesma água. Quando nós vemos o dilúvio, nós temos um sinal de vida para Noé e a sua família, e um sinal de morte para os outros seres vivos da terra. Então nós temos no rio Nilo a morte de inúmeras crianças que nasciam dos hebreus do sexo masculino, eram jogadas no rio e ali estava a execução, a condenação à morte pela água. Mas na pessoa de Moisés, esse mesmo rio significou salvação do povo da escravidão e também da vida do próprio Moisés. Se nós formos olhar no Primeiro Testamento, nós temos vários contextos de água envolvendo vida e morte. E para fechar esse Primeiro Testamento, nós temos então aquele que confia no Senhor, entrega a sua vida no Senhor. E o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor, que me faz ir por pastos verdejantes e por águas refrescantes. É importante nós ressaltarmos que o contexto bíblico é um contexto de deserto, é um contexto onde não há água em abundância. Para nós, de um país tropical, onde temos muita água, a gente não consegue perceber muito
a falta da água, ou quão difícil é não ter ou ter pouca água. Só para ilustrar, para se ter um exemplo, contando uma pequena história, um sheik, há muitos e muitos anos atrás, ele veio até a Europa e visitar o rei, e chegou, ele viu, né, os centros urbanos, viu tudo, e aí então o rei falou: o que você quer levar de presente do meu país? E ele vai, então, ele não sabe o nome, mas ele vai até o banheiro e aponta a torneira, dizendo: eu quero levar isso aqui. Isso aqui produz água, nós não temos água lá. Então é muito simples hoje abrir a torneira e a água jorrar, desperdiçar. Mas para quem mora no deserto, uma gota d'água conta muito, porque é a vida. E este é o contexto do povo da Bíblia. Talvez por isto a água é tão importante, tão citadas nos textos sagrados. Depois nós temos no Segundo Testamento várias passagens que envolvem a água. Nós poderíamos citar, por exemplo, Jesus andando sobre a água. E é importante lembrar que Jesus anda sobre a água no momento em que a água está agitada, no momento em que a água é tempestade, e que os apóstolos, os discípulos, estavam com medo por causa do vento, por causa das ondas. E Jesus então acalma a tempestade, acalma a água e anda sobre as águas. Este é um episódio que Pedro quis ter experiência e quis andar sobre as águas também. Depois nós temos Jesus transformando água em vinho, transformando água em alegria, em festa. Nós temos o primeiro sinal de Jesus, segundo o evangelista João, essa mudança da água para o vinho, o sentido da vida. Também o evangelista João vai trazer um diálogo de Nicodemos com Jesus, onde Jesus vai dizer para Nicodemos que é preciso nascer de novo. E Nicodemos então: como pode eu, um homem velho, nascer de novo? E Jesus vai dizer: o que não nasce da água e do Espírito não tem parte comigo. Veja como que a água vai ganhando novos significados a partir dos livros das Sagradas Escrituras. Nós temos Jesus e a samaritana. Jesus então oferece para aquela mulher a água viva. A água viva que nós recebemos no batismo. A água benta que nós estamos refletindo sobre ela, a água viva. Jesus oferece essa água viva, uma água em matéria de água, e que o Espírito habita para poder se incorporar a nós, numa linguagem humana, para que nós entendamos a ação do Espírito. Nós temos João Batista, que batiza no Rio Jordão, usando a água, para que os pecados fossem lavados, para que as pessoas se arrependessem e tivessem uma vida nova de preparação para a vinda do Messias. Nós temos o batismo dos cristãos, que tem um outro significado, porque é batizado com a água viva, que vem o Espírito Santo, e a partir do batismo o Espírito Santo está com cada batizado. Nós temos Pilatos, que para não defender o inocente, mas permitir que o inocente morra, lava suas mãos. Situação semelhante nós temos hoje no mundo,
onde milhões de inocentes morrem porque existem milhões de Pilatos lavando a mão na água invisível, na água do mal. Nesse sentido, a água tem todo um aspecto espiritual na nossa vida. E esse aspecto espiritual nos é transmitido pela fé, pelas Sagradas Escrituras. E nós, hoje, desperdiçamos a água, poluímos a água, não sabemos nos relacionar com a água. E quando vamos para o campo espiritual, nós achamos, não todos, mas alguns acham que a água benta é magia, é um processo, é um misticismo onde a magia vai acontecer se eu usar a água benta. E não é. A água benta, ela é uma água diferente da outra porque ela é oferecida a Deus em uma oração do ministro ordenado. O ministro ordenado, ele vai então tornar essa água com a imposição das suas mãos, com as palavras que ele dirige a Deus, agradecendo a Deus pela água e dizendo quanto a água é importante e quanto Deus quer que essa água seja sinal da presença do Espírito em nossa vida. E essa água benta que nós usamos é para reavivar, para lembrarmos, fazermos memória, voltarmos à fonte do nosso batismo. O nosso batismo nos torna nova criatura, um renascer, conforme Jesus falou com Nicodemos. E essa água viva, essa água benta, que é uma água viva, nos faz percorrer esse caminho na memória do nosso batismo, para que nós possamos então ser remetido à ação litúrgica, sacramental do ato de batizar e receber, renovar as nossas forças espirituais. Saber que Deus habita e está entre nós requer de nós um sinal de pertença. Nós pertencemos ao Senhor. E essa água benta que traçamos, ou que aspergimos, ou que alguém asperge sobre nós, é sinal da pertença de Deus, povo escolhido. É sinal de que a ação de Deus está em nós, mas não como uma ação de magia, feitiçaria ou uma proteção extra miraculosa, mas abrir-se o coração para que o Espírito possa então agir. E nós faremos isto purificando a nossa mente, o nosso coração, tendo em nós uma consciência renovada da pertença a Deus, do nosso batismo, de sermos separados para viver a realidade do Espírito Santo, formatar o Cristo em mim, o Cristo em você e em cada batizado, batizada. Meu irmão, minha irmã, continue usando a água benta. Ela é usada de forma pessoal. Muitas igrejas têm disponibilizado a água benta para que os fiéis possam fazer uso e traçar sobre o sinal da cruz com a água benta, pedindo e renovando o nosso ato de ser batizado. Mas também liturgicamente somos aspergidos com a água, e isso acontece com uma solenidade maior no período da Páscoa. Mas existem em outros momentos em que a Assembleia é aspergida e nós então renovamos coletivamente, reunidos em Assembleia Celebrativa, o nosso batismo. A propósito,
Você tem usado a água benta no seu dia a dia? Deixe nos comentários. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz.